Olá, boa tarde. Estamos aqui para a primeira aula ao vivo da disciplina de qualidade de trabalho. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sander Neves. Eu, eu coloquei lá no fórum da disciplina um pouco da minha trajetória, fiz uma breve apresentação. Depois também vou colocar dentro do fórum da disciplina essa gravação da aula e também vou colocar lá na área de aulas ao vivo, tá bom? Para facilitar a minha reflexão aqui, né, para me orientar, para eu não me perder no decorrer da aula, eu preparei uns slides. Eu também vou compartilhar com vocês esses slides depois, tá bom? Esse, tá aqui. Vamos lá. Então, está aqui, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre engajamento e bem-estar na vida profissional. Eu peguei alguns tópicos iniciais ali da disciplina, de vocês e fiz um compilado e vou procurar sempre, não só nos tópicos que eu criei, mas também, né, no decorrer dessa aula, eu vou tentar falar um pouco dessa conexão com a sociedade, né? Eu acho que fica muito mais fácil, né? Eu acredito que fica muito mais fácil de a gente entender o que está ao nosso redor, no nosso entorno, se a gente enxergar as aplicabilidades, né? Então, eu vou procurar fazer pegar um panorama do que acontece hoje na sociedade, cruzando com que a disciplina que a disciplina tem nos seus conteúdos programáticos, tá bom? Aqui algumas premissas iniciais. Aqui umas premissas iniciais, né? O mundo hoje ele exige muito cuidado da gente é, quando a gente for nos relacionar com as pessoas, né? Seja dentro ou fora do ambiente de trabalho, porque tem uma série de fatores que está provocando um aumento significativo de doenças mentais nas pessoas, estresse, burnout, né? É, e outras doenças, né, que a gente tem sofrido, tem nos acometido nos últimos tempos, né? Em boa medida, parte dessas doenças nem existiam algumas décadas atrás, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde mental, mesmo que a gente ainda não esteja passando por alguma situação, a gente tem que se prevenir para não passar. Né? E o que eu costumo dizer? Eu trabalho com gestão de pessoas há uns 30 anos, mais ou menos. Uns 30 anos, mais ou menos, eu trabalho com gestão de pessoas. E nessa gestão de pessoas, uma das coisas que eu costumo repetir sempre, né, que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente passa com o trabalho para ser feliz. Né? A gente sempre tem que pensar como que eu vou ser feliz naquele ambiente de trabalho. Né? O trabalho não pode ser um tempo de dor, de sofrimento, né? Se você carregar isso dentro de você, o trabalho vai ficar cansativo, vai ficar enjoativo, você não vai conseguir se desenvolver como profissional. Então, tudo que a gente faz dentro do nosso ambiente de trabalho é importante que a gente faça de forma feliz, de forma qualificada, né? As relações que a gente vai ter com as pessoas. Eu costumo dizer com a equipe que eu trabalho aqui hoje, né? Hoje, temos uma equipe aqui onde eu estou, na unidade que eu estou, de umas 12 pessoas e uma equipe espalhada por todas as unidades da rede DOC, né? Professores, coordenadores, são mais ou menos 300 pessoas que a gente tem um contato direto, né? Então, são pessoas muito diferentes, né? Que são de culturas diferentes. Então, é importante, quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, a gente tentar entender um pouco da vida daquela pessoa, né? Porque muitas vezes as atitudes das pessoas dentro do ambiente de trabalho, elas têm
uma questão cultural, elas têm uma questão familiar, né? Porque as questões pessoais não tem como você se desvincular. Olha, não é um interruptor, né, de apagar e acender a luz, assim, de, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou esquecer tudo que eu já bebi, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou esquecer tudo que eu... Perguntas? Ah, hoje, eu já dei boa noite aqui para o Anderson, boa noite para o João Pedro, boa noite, Larissa, boa noite, Graziela. Tá bom? Só vou desativar o som aqui, tá? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, basta me chamar aqui, tá bom? É só para eu conseguir aqui. Então, é muito importante, uma das palavras mais bacanas, né, que é de aplicabilidades que tem nessas relações entre as pessoas, que eu acho é a empatia, né? A gente a gente se colocar no lugar do outro para a gente não querer que o outro seja igual a gente, né? Porque isso não existe, somos indivíduos, né? Cada pessoa tem a sua forma de enxergar o mundo, tem a sua forma de agir diante das coisas que acontecem com a gente, né? Então a gente tem que ter muita tranquilidade nessa relação que a gente tem com as pessoas, especialmente dentro do ambiente de trabalho, né? Que são pessoas que podem ter de relações completamente distintas daquelas que a gente tem, tá bom? E um outro detalhe que eu coloquei aqui, que eu acho que está impactando muito na nossa vida, são esses dois pontos aqui, que é a exigência de uma atualização contínua, porque, em boa medida, a tecnologia está transformando as nossas relações. Né? Hoje, todas as pessoas que fazem o ensino superior, elas têm, igual a gente está fazendo, né? A gente tem uma série de possibilidades de estar em áreas diferentes, né? Qualquer curso superior que você fizer, você vai ter dezenas de possibilidades de encaixe no mercado, né? E isso nos exige estarmos cada vez mais atualizados, né? Nós precisamos estar cada vez mais atualizados, porque o mercado está cada vez mais exigindo essa atualização contínua, muitas vezes por causa das tecnologias. As tecnologias estão transformando as relações humanas de uma maneira que a gente nunca viu. A tecnologia sempre transformou as relações humanas, mas nessa velocidade e nesse formato, o último, né? As últimas novidades provêm da inteligência artificial, que muitas vezes nos poupa tempo, tem os lados negativos e os lados positivos, né? Mais adiante a gente vai ter uma palestra sobre o impacto das IAs dentro do ambiente de trabalho também, vou trazer isso para vocês, né? Depois eu vou mandar um convite para vocês, né? Então é importante que a gente saiba lidar com essa transformação da sociedade. Uma coisa é certa, ninguém nunca vai conseguir acompanhar todas as possibilidades de inovação de tecnologia. Nunca. Não tem como. A tecnologia ela muda de uma maneira tão rápida e as transformações são tão amplas, assim, atingem tantas partes da sociedade que a gente não vai conseguir acompanhar tudo. A gente tem que focar na área que a gente acha, que a gente imagina que a gente tenha mais conhecimento e, a partir daí, aprofundar aquele conhecimento a partir do uso da tecnologia, porque tem isso, né? Você tem que usar. Se você não usar as novas tecnologias, você nunca vai conseguir aprender qual a melhor forma de utilizar, né? Então, diante dessas premissas iniciais, eu vou deixar uma pergunta para você. O que você está fazendo por você? Dentro desse cenário inicial que eu apresentei, que o mundo cada vez mais doente, mais exigente, e que a gente precisa que as tecnologias transformem as nossas relações, o que você está fazendo por você no seu ambiente de trabalho? Né? É uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, né, para responder. Vamos entrar dentro do ambiente do trabalho aqui. Geralmente, quando a gente sai ali do ensino médio, né, nós somos brasileiros, né, de alguns países, né, quando eu fiz meu mestrado, o meu orientador de mestrado era um suíço. Quando ele chegou no Brasil, ele achava super estranho as pessoas trabalharem com 18, 19 anos, porque lá na Suíça as pessoas trabalhavam depois que faziam o ensino superior, né? Mas, nossa,
pela necessidade, né, ou pela vontade, né, ou pelo sistema cultural que a gente está, a gente logo, já no ensino médio, quando a gente está saindo do ensino médio, a maioria de nós já pensa como que eu vou trabalhar, onde que eu vou trabalhar, o que que eu quero fazer, né? Que aí a gente escolhe um ensino superior, a maioria de nós faz ensino superior ao mesmo tempo que a gente trabalha, né? Quase 100% dos alunos hoje que fazem ensino superior trabalham, né? Então, essa modelagem assim, elas muitas vezes dificultam a gente pensar e projetar uma carreira, né? E muitas vezes, a gente, ao pensar numa carreira, a gente muda de carreira no decorrer disso, né? Às vezes a gente faz uma escolha em determinada época da nossa vida e depois a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Isso é muito legal, né? O que a gente não pode deixar é que o trabalho nos gere desconforto. E a gente tem que ter atenção e tem que abrir a nossa mente. É assim, eu tenho possibilidades de mudar o meu trabalho, né? De mudar de trabalho, mudando de profissão, né? Desde que eu me formei em educação básica, eu sempre quis ser professor, né? Eu já tinha isso na minha mente, que eu queria ser professor. E para você ser professor, você também tem que ser aluno. Por quê? Porque você tem que estudar o tempo inteiro, né? Mas desde que eu comecei a dar aula com 21, 22 anos, até agora, com 50 anos, eu já passei por uma série de outras profissões em paralelo às carreiras de professor. E a área de gestão, por exemplo, eu nunca deixei de trabalhar com a área de gestão, né? Seja gestão de pessoas, gestão de empresas, gestão de... Né? Então, eu tenho isso arraigado, na minha veia profissional, né? E, e outro detalhe, né? As profissões estão se transformando. Você lembra que eu falei lá atrás sobre a tecnologia? Não há nenhuma profissão que não vai ser impactada por nenhuma profissão que exija um curso superior e não será impactada pela inteligência artificial, por exemplo. Então, já que eu já usei esse exemplo. Todas as profissões, elas vão ser impactadas por inteligência artificial que transforma completamente a forma que a gente age no cotidiano. Muitas coisas que a gente demorava horas, até dias para fazer, hoje são feitas em alguns segundos ou minutos a partir do uso de inteligência artificial. Então, as profissões estão se transformando, né? Eu tenho lido muito sobre isso, né? E tem algumas pessoas apocalípticas, né? Quando falam do mundo do trabalho, então, assim, eu já escutei assim, ah, ah, é, muitas profissões vão desaparecer do mercado de trabalho. Isso pode ser verdade, né? Mas isso não é novidade, né? Não sei se você já viu o filme Tempos Modernos do Chaplin, né? Que é lá do início do século passado. Ele ficava apertando parafusos, lá onde não precisa apertar parafusos. Ou seja, já naquela época, todas as coisas que exigiam esforços repetitivos as pessoas que trabalhavam nesses encaixes profissionais foram trocadas por máquina. E o que está acontecendo agora é uma atualização do que já acontece há muito tempo. Né? As profissões estão se transformando mesmo. Mas sempre quando acabam algumas profissões, nascem outras. Eu gosto de usar o exemplo dos celulares, né? É, quando eu tinha, sei lá, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, há uns 30 anos atrás, não existia nenhuma loja de celulares. Não existia loja de celulares. Para consertar celular, para vender celular, não existia isso. Ou para vender capinhas, né, esses acessórios e tudo. Hoje, todo lugar que a gente vai, independente do tamanho da cidade, você tem a lojinha de celulares em bairros, um monte de lojas em bairros. Então, tem um universo de possibilidades. Lojas, por exemplo, de roupas. Antes eram raras lojas de roupa. Hoje você acha loja de roupa espalhadas por todos os lugares.
a competitividade, ela aumentou porque aumentou o número de possibilidades que se tem de vender qualquer produto e serviço. Então, na mesma proporção que algumas funções vão desaparecer, vão surgir outras funções. Bom, e a outra coisa que eu acho muito interessante é quando todo lugar que a gente trabalha, é importante a gente ter uma rede interna e externa. A gente ter dentro do ambiente de trabalho as pessoas que a gente pode contar, as pessoas. E é assim mesmo, né? Todo lugar que a gente trabalha, a gente cria laços mais fortes com as pessoas do que com as outras. Isso é típico do ser humano. Geralmente, as pessoas que têm visões de mundo, prazeres, pensamentos, né? Parecidos são as pessoas que mais têm contato. Então, é bom você criar sua rede de apoio interna dentro da empresa externa também. Hoje, o mundo do trabalho ele é completamente conectado interno e externamente com alguma empresa ou com algum grupo de pessoas. Então, é muito interessante você ter a sua própria rede de apoio para você, que você não sabe o que vai acontecer amanhã. Amanhã você pode definir que você não vai trabalhar mais nessa empresa, ou se você trabalha numa rede privada, né, uma empresa privada, a empresa pode chegar à conclusão que não precisa mais do seu serviço. Então, é muito importante que você tenha essa rede de apoio. Tá? Diante desse cenário, vai outra pergunta aqui. O que, para você, é uma realização profissional? Como que você imagina que, para eu me sentir uma pessoa realizada profissionalmente, o que é, para mim, um cenário? Tá? Mais uma pergunta. E aqui, como vejo o mundo, né? Isso aqui é fato, né? É, tem pessoas que têm reações completamente diferentes com o que acontece ao redor dela, seja no ambiente pessoal ou profissional. Né? Ou algumas pessoas, quando cometem algum erro dentro da empresa, né? Algumas pessoas escondem o erro, algumas pessoas terceirizam o erro, algumas pessoas assumem o erro, algumas pessoas. Tem uma série de coisas, de formas que a pessoa age dentro de uma empresa, dentro da instituição que trabalha. Então, cada pessoa tem sua forma de ver o mundo. Né? O mais importante é o seguinte: você precisa saber que todos nós erramos, que quanto mais honestos formos nós mesmos e com as pessoas que são mais normais que estiverem ao nosso redor, vai ser mais fácil da gente entender como que a gente pode se qualificar como profissional, como pessoa, e como a gente pode ser respeitado a partir daquilo que a gente faz. Tá? Aqui tem a questão das. Eu até coloquei também aqui, né? A questão das frustrações, né? Não achem que a gente não se frustra, né? Todo profissional passa por um momento de frustração, passa por momentos de instabilidade, seja psicológico, seja de busca de algo mais, né? De busca de algo que ainda tem, ou de ascender na profissão que já está há algum tempo. Então, as frustrações fazem parte da vida. A vida não é e nunca será um mar de rosas para a gente, principalmente no mundo de hoje, onde o mundo está um capitalismo que eu não vejo como modo de sobreviver no seu capitalismo, né? Essa é a minha visão, né? Mas, não, mas a alta competitividade, ela também nos traz frustrações que muitas vezes impactam a nossa autoestima. Então, a gente tem que ter a exata noção que as frustrações, elas fazem parte do nosso crescimento pessoal e profissional. Tá? Aqui eu acho que tem um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu também sempre tive muito cuidado com as relações pessoais que eu tenho dentro e fora da empresa, né? Muitas vezes a gente se arrepende de ter nos relacionado com algumas pessoas. Né? Então, é importante a gente identificar as pessoas, como elas são. Né? O que acontece é que hoje tem alguns psicólogos que falam isso, né? Que muitas vezes as pessoas vestem
diferentes máscaras no decorrer dessa trajetória profissional. O que são as máscaras? É que a gente vai mudando a nossa forma de ser diante do mesmo cenário a partir das pessoas que a gente está. O que eu acho, isso eu considero normal, mas o importante é a gente ter certeza que está sendo ético, que não está faltando com o senso de moral, que não está faltando os princípios institucionais, né? Toda empresa que a gente está, toda instituição que a gente está, tem uma visão institucional. Né? E nosso sentimento, nossa forma de agir com as pessoas, nossa forma de agir com a empresa, ela precisa estar alinhada com a questão institucional. Se não tiver, a gente tem que pensar, será que eu estou no lugar certo? Né? Será que eu estou no lugar certo? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Às vezes é melhor a gente deixar o lugar, dar um passo atrás para depois dar outros passos na frente. Ou então dar um passo atrás para a gente não correr o risco de se estressar, de ter algum problema mental, alguma doença, vai de remédio, vai me deixar frustrado, essas coisas assim. O ambiente pode continuar. Por isso que, como eu já tinha dito alguns minutos atrás, os sentimentos e pensamentos positivos eles são fundamentais para você conseguir se encaixar nesse mercado de trabalho que a gente tem hoje. Tá bom? Para fechar esse slide também tem outra pergunta. Como que você combate ou previne, né, o estresse? É importante que você saiba essa resposta também. Tá bom? Dicas. Vamos lá. Vamos lá, algumas dicas. Todos temos desafios a vencer. Essa é a primeira dica. Olha, se você está... Alguém quer perguntar? Perguntas? Não. Não. Bom, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Só abrir o microfone, que eu não consigo ver aqui, né? Mas só abrir o microfone. Algumas dicas importantes. Todos temos desafios a vencer dentro do ambiente de trabalho. Olha, independente do tempo de serviço que você tem em determinado local, você sempre tem que estar pensando em evolução. Não é diretamente proporcional assim. A pessoa que está mais tempo na empresa é a pessoa que sabe mais daquele determinado tema. Uma pessoa que é a mais velha é a pessoa que tem uma possibilidade de ocupar os mais altos cargos da empresa. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim e nem sempre vai ser assim. Tá? Todos nós temos desafio a vencer. E para vencer esses desafios, nós temos que estar bem com nós mesmos. Nós temos que estar bem com o que acontece ao nosso redor. Nós temos que estudar como é o mercado daquela área que a gente trabalha. Nós temos que estudar como que eu posso qualificar as relações com as pessoas que estão à minha volta. Né? A sensação de se sentir bem depende muito de nós. Né? Assim, nós não podemos, nunca podemos controlar como que seremos tratados. A gente não pode, a gente pode até pedir, né? Podemos até solicitar. Eu quero que você me trate dessa forma. Ou então, eu não quero que você me trate dessa forma. A gente pode até fazer essa solicitação. E é muito bom que isso seja feito. A pessoa saber o que te agrada e o que não te agrada. O que te faz bem e o que te faz mal. Então, é importante que a pessoa saiba disso. Só que a gente não consegue controlar a forma que a pessoa vai nos tratar. Mas nós conseguimos controlar como que vamos reagir a partir do que uma pessoa faz com a gente. Né? Não quer dizer que se uma pessoa te tratar mal no ambiente de trabalho, você também tem que tratar mal a pessoa. Não é mesmo? Então, não quer dizer que você tem que devolver na mesma moeda o que essa pessoa está te fazendo. Até porque, lembre-se que eu falei, tem uma conjuntura de vida dessa pessoa que muitas vezes você nem sabe por que a pessoa está fazendo aquilo, você não sabe. Então, é importante que você tenha
essa resiliência de não tratar mal quem te trata mal. Parece estranho isso, mas é uma velha máxima que dá super certo. Tá bom? As pessoas, quando falam alto, é você baixar quando gosta, né? Quando a pessoa fala muito, você fica quietinho ou quietinha, né? Então, há possibilidade de você se fazer respeitado sem que você agrida verbalmente uma pessoa, assim como ela está fazendo com você. Tá? Por quê? Porque você tem que buscar a paz e a felicidade. Isso são elementos fundamentais e essenciais para a gente se desenvolver como ser humano. Ninguém consegue ter uma vida agradável quando deixando de ser feliz e deixando de estar em paz com o que está ao nosso redor ou com a gente mesmo, né? Uma das, uma das, eh, uma das coisas que mais tem trazido problemas de saúde para as pessoas são as frustrações que a gente não consegue lidar, né? São os revés da vida que a gente não consegue lidar com eles, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar sempre aos pontos positivos, né? Os pontos, não tem ninguém que tem só pontos negativos e ninguém tem só pontos positivos, né? O que a gente tem que se fazer é tentar nos entender sobre a pessoa e, a partir do momento que a gente se entende, a gente consegue direcionar melhor aquilo que a gente vai fazer na nossa vida, né? Nem que seja começar do zero com 30, 40, 50 anos de idade. Tá? Não necessariamente a gente precisa seguir frustrado a carreira inteira porque a gente não tem, acha que não tem outras possibilidades dentro do mercado de trabalho. E temos, sempre temos, né? Uma sugestão que eu dou que você, ao projetar uma mudança que você pode ter na sua vida, dentro do ambiente do trabalho, você já tentar se encaixar e se enxergar em outra que você se identifica mais. Se você não está se identificando dentro do ambiente de trabalho que você está, qual ambiente de trabalho você acredita que se encaixaria melhor? É uma resposta que você precisa dar para você mesmo. Tá? E ali cercar-se das pessoas do bem. Não tem coisa melhor na nossa vida do que a gente estar cercado de pessoas do bem, pessoas que te querem bem, pessoas que comemoram as suas vitórias, que choram junto com vocês, com a gente, né? As nossas derrotas, as nossas frustrações, as nossas limitações, né? Então, cria uma rede de amigos, entre em contatos, né? Uma das coisas que eu faço de vez em quando é quando tem. Hoje está muito fácil, né, da gente entrar em contato com as pessoas, né? Então, de vez em quando, eu paro para mandar mensagem para as pessoas que eu admiro, para as pessoas que eu gosto, dentro dessa perspectiva de cercar, né, para a gente se cercar de pessoas que nos fazem bem. Eu costumo mandar mensagens para amigos. Né? Tem amigos que eu não vejo há muito tempo, tem amigos que trabalharam comigo e não trabalham mais comigo. Então, eu fico mandando mensagem a eles. Como você está? Tudo bem, né? Inclusive, porque eu gosto muito de manter o contato com as pessoas que eu tive uma boa relação, né? Até para não ficar pensando, né? A pessoa... tem pessoas, vocês devem conhecer a pessoa assim, e quando chega uma mensagem para vocês podem pensar assim, vem aquela pessoa, vai pedir alguma coisa. Porque tem pessoas que são assim, só entram em contato com você quando estão precisando. E você não precisa necessariamente entrar em contato com a pessoa só neste momento. Você pode perguntar para a pessoa como que está a vida dela, como está a família, encontrar, né, se é uma pessoa que você tinha uma relação fora do ambiente do trabalho, você perguntar, vamos fazer um reencontro igual a gente fazia, né? Isso era muito legal para você manter os laços, né? Porque ou essa pessoa pode estar em um outro trabalho, em outra empresa, e essa pessoa pode abrir as portas para você lá. Tá? Por isso que é importante você manter os laços de amizade dentro de uma empresa. Não quer dizer que você entrar numa empresa só para fechar esse assunto, você não precisa entrar numa empresa para ser amigo de todo mundo. Né? Você não está ali para ser amigo
de todo mundo. Você está ali para fazer determinado tipo de trabalho que você está contratado para fazer. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer nada. Muitas vezes, as grandes amizades que a gente tem, elas nascem dentro da escola ou dentro do universo profissional. Tá bom? E aqui mais uma pergunta, né? Qual é o seu planejamento profissional? Né? O que você está planejando para a sua vida profissional? Você tem alguma projeção? Você tem alguma meta? Você tem algum objetivo a ser alcançado? Né? Aí eu até vendo, né? E você tem comemorado os pontos positivos, o seu crescimento profissional, as suas conquistas. Nunca se esqueça, a vida é feita de momentos felizes e momentos tristes. Nunca esqueça de maximizar alguns momentos felizes que você tem na vida e minimizar os momentos tristes que você tem na vida. É assim que você vai se tornar uma pessoa melhor para você e se tornando uma pessoa melhor para você mesmo, você vai se tornar uma pessoa melhor para quem estiver ao seu redor. Você vai ser uma pessoa querida e bem quista em qualquer lugar que você estiver. Bom, pronto. Esse foi uma aula inicial, né, um tema, né, esse tema muito legal, né, a qualidade no trabalho é um tema muito legal. Eu imagino que todos vocês trabalham neste momento, ou já trabalharam, então, tudo isso que acontece nesse universo do trabalho, eles nos afetam diretamente. Né? Então, eu fiz um apanhado geral aqui para vocês, trouxe algumas dicas, e eu queria abrir aí agora para vocês, né, para ver se tem alguma pergunta, algum comentário, alguma crítica ou alguma divergência, né? Não podemos nos esquecer que nós estamos numa academia, e na academia a gente não precisa pensar igual todo mundo, não quer dizer que um professor seja dono da verdade, então vocês têm total direito, né, de contestar alguma coisa. Vou abrir o microfone para vocês, vou fechar o microfone para vocês abrirem, né? Quem quiser fazer algum comentário pode ficar à vontade. Não? Não tem nenhum comentário, não? Mas não tem comentário assim, eu fico pensando, será que foi muito bom ou muito ruim? Bom, se não tiver, se não tiver, como não tem, vocês não querem fazer nenhuma pergunta, observação. Se vocês quiserem depois, né, vocês têm meu contato lá na capa, né? Eu também deixei meu contato. Deixa eu pegar aqui rapidamente meu e-mail, só para facilitar a vida de vocês. E aí depois vai ter lá na gravação também. Opa, isso. Pronto. Esse aqui é meu e-mail, se vocês quiserem depois me escrever lá. Oi, Liane, qualidade no trabalho. Beleza? É, Então, vocês podem me escrever sempre que vocês quiserem, né? Eu, eu atendo todos os alunos, adoro, né? Eu falei, eu me sinto muito bem quando eu estou dando aula, né? Porque eu acho que eu nasci para fazer isso, então eu estou fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, e só consegue amar ser professor quem ama ajudar no desenvolvimento, no crescimento dos estudantes. Tá? Eu também sou estudante, tá, gente? Ano passado, eu terminei o curso de História, esse ano eu terminei o curso. Não, ano passado eu terminei Educação Física, esse ano terminei História. Estou pensando qual curso que eu vou fazer agora, né? Juntar todos. Eu fiz 2 bacharelados, 4 anos cada um mestrado, mais 2 anos 10, doutorado 14, mais 2 e 2, 16, 18 anos. Só de ensino superior tem 18 anos de estudo, né? Fora a educação básica. Acho que minha vida toda eu passei estudando, então eu adoro estudar. Então, todos nós somos estudantes, dizer que vocês podem aprender comigo. Eu também quero aprender com vocês, se vocês quiserem dividir comigo um pouco do que vocês viveram, um pouco do que vocês vivem como estudantes e na vida pessoal de vocês, profissional de vocês.
Beleza? Tá. Fiquem bem. Se tiverem alguma dúvida, algum ponto a mais durante o semestre, pode me procurar que eu estarei sempre à disposição. Bom, um abraço para vocês. Boa semana, tá? Bom semestre para vocês. Abração. Fiquem bem. Fiquem bem. Tchau, Ana. Tchau, pessoal.